Queridos companheiros da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as histórias e casos que são contados pelo nosso companheiro Espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo aqui as histórias do livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a nossa história de hoje, que é de número 19, vamos aos nossos avisos rapidamente, lembrando aos amigos o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá, além de estarmos podendo ouvir a programação da rádio nas ondas do 1400 AM, podemos também, a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, estarmos recorrendo lá ao site para ouvirmos os últimos programas que foram ao ar. Não apenas o Escuta que aí vem história, mas todos os programas da grade da Rádio Rio de Janeiro. Lá também, no site da Rádio Rio de Janeiro, podemos buscar informações sobre o Clube da Fraternidade. Ora, o que é o Clube da Fraternidade? O Clube da Fraternidade é uma oportunidade de nós ajudarmos na manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está no ar pela ação conjunta de todos aqueles que acreditam no trabalho que a rádio realiza junto a tantos corações há tantas décadas. Então, esse trabalho não é só dos programadores, daqueles que estão da diretoria, de tantos funcionários e dos operadores de áudio que estão ali tão empenhados em dar o seu melhor. Também o outro lado, né, que está ouvindo a programação, é um participante fundamental, claro, porque todo o trabalho é feito pensando-se naqueles que podem, vamos dizer assim, tirar os benefícios que a programação se propõe a trazer, não é? Esclarecimento e consolação. E isso é muito, muito, muito importante. Os dias de hoje não estão sendo dias fáceis, estão sendo dias muito desafiadores ao nosso equilíbrio, ao nosso bem-estar. Então, os recursos que a rádio oferece são realmente muitíssimo importantes. Bom, sim, antes de começar a história, preciso divulgar o Facebook do programa Escuta que aí vem história. Lá no Facebook, semanalmente estamos postando os vídeos que vão ao ar aqui na rádio, em áudio. Então, uma semana depois, nós colocamos o vídeo lá no ar, na página do Facebook. Vão lá, curtam, compartilhem, isso ajuda muito na divulgação do programa e, consequentemente, também aqui da nossa rádio. Muito bem. Dados os recados, vamos à nossa história de hoje, que é a história de número 19 do livro Pontos e Contos. E o título é Entusiasmo e Responsabilidade. Entusiasmo e responsabilidade. Nós chegamos muitas vezes no Espiritismo e nos entusiasmamos muito, não é? Porque é muita informação boa, não é? E muita consolação que o Espiritismo nos traz. Estamos até mesmo falando aqui da nossa rádio. E também se dá assim com todo o movimento espírita, já que essa é a proposta, não é? Então vejamos aqui que na nossa história, vamos ver sobre Aureliano Correia. Este é o personagem principal da nossa história, Aureliano Correia. Então, Aureliano está como? Vamos ouvir o nosso Humberto contar.
Nos primeiros tempos da nova fé, Aureliano Correia não regateava as manifestações entusiásticas, ou seja, Aureliano Correia estava, vamos dizer, recém-chegado ao Espiritismo e estava muito entusiasmado. Dizia ele: sou espiritista, pertenço às fileiras dos discípulos sinceros da nova revelação. Tenho a minha tarefa a cumprir. O rapaz vivia embriagado de alegria. Comparecia pontualmente às reuniões doutrinárias, comentava ardoroso os ensinamentos ouvidos, expunha projetos grandiosos relativamente ao futuro, instituiria núcleos de fé viva, disseminaria fundações de amor fraternal. Afirmava sem medo a nova atitude e prometia realizações seguras e generosas. Não se contentava em estabelecer compromissos com a fé. Aureliano ia mais longe. Referia-se ao espiritismo na política, na filosofia, nas artes, nas ciências. Trabalharia sem cessar, dizia ele, e criaria diretrizes novas e edificações mais sólidas para o espírito humano. Tudo isso ainda naquele afã da sua alegria, não é? Continua o nosso Humberto de Campos dizendo assim: continuava atravessando a região do entusiasmo fácil quando, certa noite, no parcial desprendimento do sono, foi conduzido à presença de um de seus orientadores espirituais. O companheiro exultava, quer dizer, estava explodindo de alegria. A entidade amiga falou carinhosamente depois de abraçá-lo: Aureliano, que o Senhor te abençoe as esperanças de redenção. Teu caminho cobre-se agora de júbilos santos, ou seja, de alegrias santas. Guardas, meu amigo, a divina lâmpada no coração. A bênção do Eterno Pai segue tuas aspirações de progresso. Seja bendito e feliz, meu filho. Teu ideal de crente fervoroso será uma roseira florida no jardim do Mestre generoso, e o perfume das rosas abertas constituirá sagrado incenso de fé em teu espírito idealista. Só imagens lindas, belas e estimulantes, com certeza, para o trabalho. E o nosso Humberto continua dizendo: o rapaz chorava de contentamento e emoção, e o sábio mentor prosseguiu calmo e bondoso. Atingirás a praia sublime da paz consoladora, e seguro na terra firme das convicções sadias, observarás espiritualmente de longe o oceano revolto do mundo, embora continues em serviço de abnegação ativa a benefício dos nossos irmãos encarnados, aflitos e vacilantes na grande jornada através das ondas vorazes da ilusão. Ou seja, ele se comprometeria ou continuaria se comprometendo com Cristo e vendo a aflição do mundo distante. Distante por quê? Vibratoriamente, ele estaria numa vibração mais alta e os sofredores numa vibração mais baixa, e embora essa distância vibracional
ele, por estar comprometido com Cristo, estaria sim em pleno trabalho de estender a assistência amorosa a todos os irmãos que necessitassem. Receberás, continua Humberto de Campos, falando, né, agora o mentor do nosso personagem principal, Aureliano. Receberás consolações celestes ao contato dos amigos espirituais que te esperam deste lado da vida. Conhecerás a profunda alegria da luz eterna no tabernáculo da alma crente. Ou seja, mesmo diante de todas as dificuldades, aquele que crê mantém acesa a chama dentro de si e essa chama o mantém aquecido. E podemos dizer o quê? Nos mantém aquecidos quando nós estamos exercitando esta fé de trazermos Jesus cada vez mais vivo para dentro de nós, exercitando esta fé que nos proporciona aquele sentimento íntimo de paz e segurança diante do trabalho que estamos realizando. Continua aqui o nosso Humberto na fala do mentor. As dificuldades da terra surgirão aos teus olhos na qualidade de benfeitoras. Ou seja, ele teria então essa visão, como nós podemos ter também, principalmente com a doutrina espírita, que as dificuldades da terra são, na verdade, oportunidades benditas e são nossas benfeitoras, né? Os desafios. E muitas vezes leia-se como desafios grandes problemas, dores, dificuldades, não é? No seio das lutas mais fortes, sentirás o beijo caricioso da amizade dos servos glorificados, ou seja, dos espíritos superiores, invisíveis no mundo aos olhos mortais. Cada dia será uma taça de oportunidades benditas ao teu coração, e cada noite um parque de claridades compassivas, onde meditarás nas dádivas celestes entre a alegria e o reconhecimento. Então, assim como estava acontecendo naquela noite, também nas noites futuras, ele, continuando a se empenhar, iria também, vamos dizer assim, poder, no desdobramento, estar em regiões que facultariam a ele as reflexões superiores e o fortalecimento para o retorno à luta quando em vigília, não é? Quando acordado. E o nosso Humberto diz: alcançarás o bem-estar de quem encontrou o amor universal, a compreensão de todos os seres e o respeito a todas as coisas. E venturoso, ou seja, feliz, estarás a caminho de esferas iluminadas, à distância dos círculos inferiores da carne, seguindo com Jesus, amparado por seu divino amor. Isso quando? Quando ele desencarnasse. Depois, ele estava ali com todo aquele trabalho que ele levaria adiante, possibilitaria estar mais perto de esferas iluminadas, não é? Só ele? Não, todos nós. E diz assim o nosso Humberto: enquanto a entidade fazia súbita parada, sentia-se Aureliano o mais feliz dos homens. Seria o aprendiz superior, discípulo dileto do Cristo, ou seja, já se colocando numa posição de favorecimento, de distinção, coisa que nós sabemos que não existe, não é? Já aí uma sombra, assim, de vaidade. Não cabia em si de satisfação.
O orientador devotado, porém, quebrou a pausa longa e voltou a falar. Mas, como sabes, Aureliano, não existe concessão sem responsabilidade. Então, primeiro, o espírito benfeitor falou de todas as concessões e coisas boas. Agora, ele ia falar da responsabilidade, porque sem a responsabilidade, as concessões não vão surgir, não é? Então, ele diz, repetindo porque é importante, vou repetir, mas como sabes, Aureliano, não existe concessão sem responsabilidade. Isso é importante para nós. Alguma coisa darás de ti mesmo para receberes tantas bênçãos. Para que te integres na posse definitiva de semelhante tesouro, é necessário que abandones a caverna dos instintos inferiores e que sejas um homem renovado em Cristo Jesus. Não poderás perder o Mestre de vista, procurando seguir-lhe os passos desde a manjedoura de submissão a Deus até o cuspo irônico do povo de Jerusalém, a fim de que o encontres no Calvário a caminho da redenção. Ou seja, caminho espinhoso e pedregoso. Claro, nós estamos num mundo de provas e expiações. E pretendemos trabalhar enfileirados junto às falanges de luz que trabalham com Jesus, quando existem ainda tantos interesses inferiores e obscuros no mundo, não só fora de nós, mas ainda dentro de nós, é algo que nos exige muito esforço, muito sacrifício, autossacrifício, não é? Muita renúncia e a própria abnegação que ele aqui também vai falar. É indispensável seguir Jesus e alcançá-lo no monte do testemunho, diante dos homens e da suprema obediência ao eterno Pai, que é Deus. Serás bafejado pelas harmonias celestes, entretanto, não te poderás esquivar aos sacrifícios terrestres. Receberás a tranquilidade que excede a compreensão das criaturas. Tem pessoas assim, não é? Estão passando por lutas e parecem tranquilas. E é exatamente isso. Receberás a tranquilidade que excede a compreensão das criaturas. Todavia, para que isto se verifique, é indispensável te arrependas do passado delituoso e creias na tua sublime oportunidade de hoje. E atenção ao que ele diz: negando-te a alimentar o homem velho, que ainda te domina o coração, e suportando a luminosa cruz de teus serviços de cada dia, acompanhando aquele que nos dirige os destinos desde o princípio, ganharás a luz, Aureliano. Mas é imprescindível que expulses as sombras que te rodeiam. Não tem como, vou ter que ler de novo para que na primeira a gente não registre direito. Vamos lá. É indispensável te arrependas do passado delituoso para todos nós e creias na tua sublime oportunidade de hoje, negando-te a alimentar o homem velho, ou seja, os padrões viciosos do nosso passado que estão em nós, que ainda te domina o coração, e suportando a luminosa cruz de teus serviços de cada dia, acompanhando aquele, que é Jesus, que nos dirige os destinos desde o princípio.
Ganharás a luz, Aureliano, mas é imprescindível que expulses as sombras que te rodeiam. Atingirás a esfera superior. No entanto, é preciso que te retires das zonas mais baixas dos vastos caminhos da vida. Difícil, né? Bem desafiador. E ele diz, o mentor: não temas, porém, meu filho, Jesus não desampara a boa vontade dos homens. Jesus não desampara a boa vontade dos homens. Nesse instante, Aureliano acordou, muito pálido. Não vamos esquecer que isso estava acontecendo no desdobramento do sono físico. Aquela advertência do mentor durante o sono calara-lhe fundo. Sentia-se desapontado. Porque antes eram só alegrias, agora ele foi defrontado com as responsabilidades. Então ficou desapontado. Estimava o entusiasmo, as vibrações festivas, os rasgos da palavra, mas não se lembrara ainda do campo da responsabilidade e do serviço inevitáveis. Queria uma doutrina para se proteger, mas nunca pensara na fé que exige trabalho, abnegação e testemunho no bem ativo. Estava, portanto, decepcionado. Aureliano, tão expansivo nas afirmações fáceis, levantou-se da cama, profundamente amuado, arredio, nervoso. Sua mente recuava a passos largos das promessas feitas. Mal não saíra de casa, ele tinha acabado de sair de casa, a caminho do centro urbano, não do centro espírita, do centro da cidade, eis que 4 companheiros humildes lhe surgem à frente, solicitando ansiosos, claro, encarnados, não é? Aureliano amigo, fundamos ontem um núcleo modesto e contamos com você. Sentimos-nos cercados de necessidades espirituais e precisamos cooperadores de sua envergadura. Venha hoje à noite, não falte. Esperamos que aceite o nosso convite e não desampare a nossa confiança. O interpelado, porém, muito diferente da véspera, sem qualquer disposição ao serviço sério e positivamente em fuga diante da ideia de responsabilidade, respondeu com secura. Vejam a mudança. Não, meus amigos, não posso dizer que sou espiritista. E depois de uma pausa, diante do espanto dos companheiros, concluiu como muita gente: tenho muita vontade de ser. É uma história arrebatadora. Isso nos faz lembrar lá da parábola do semeador, não é? Das sementes que caem em terrenos onde são comidas por aves, onde são sufocadas, onde se ressecam ou crescem entre espinhos no meio das pedras. E ali temos, não é? Aquele entusiasmo e depois as lutas do mundo ou as exigências do próprio trabalho esfriam e afastam. Precisamos estar atentos, não é, amigos, a fim de que nós não sejamos, como o nosso amigo Aureliano, vítimas de nós mesmos, por medo, por acomodação, por ainda resistirmos ao esforço que a nossa mudança moral exige. Mas estamos num século, num milênio tão especial, no início de uma nova fase, e temos tantas oportunidades. Vamos estar atentos, Jesus está conosco.
Semana que vem estaremos de novo juntos, com Escuta que aí vem história e o livro Pontos e Contos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.